Bom dia, pessoal, paz do Senhor, espero que todos se encontrem bem. Eu me chamo Tatiana Martins, eu sou evangelista e estou aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para propagar o Evangelho e enviar uma mensagem direto do coração de Deus para vocês e que vocês sejam muito abençoados. Amém? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre casar. Você realmente quer casar? É um sonho seu? A gente vai descobrir isso, tá bem? Ao decorrer desse vídeo. Pessoal, outra coisa também. Antes de vocês tomar essa decisão, porque é uma decisão muito séria, tá? As pessoas hoje em dia não estão levando o casamento a sério. O casamento está sendo uma coisa muito banalizada. Por isso que ele não está tendo o devido respeito que foi instituído por Deus para nós, tá bom? Então, quando for assistir esse vídeo, presta bem atenção, faz uma reflexão e verifica dentro da sua alma se realmente você está preparado para dar esse passo, tá bem? E pessoal, também eu venho pedir aqui para vocês que vocês se inscrevam no canal, pois é muito importante a inscrição de vocês, porque senão esse canal não vai existir mais, né? O YouTube tem dessas coisas. Eu sei que eu não sou famosa, eu não sou rica, eu não sou uma pastora, não é verdade? Mas eu sou serva de Deus. Não me importo de ser famosa, não me importo em ser conhecida. Eu me importo sim que Deus me conheça e que a palavra dele seja conhecida por todos. Amém? Mas a gente precisa, né, de vocês. Sem vocês, esse canal, ele nem iria iniciar e nem poderá continuar. Então, eu peço a vocês, né, que compartilhe, envie isso para um amigo que esteja precisando, que queira casar, né, uma amiga que está em dúvida no seu relacionamento, não é verdade? Eu muitas vezes precisei de uma palavra e não recebi de ninguém. E quando eu entrei, né, no caso, né, acessei a internet, né, o YouTube, principalmente, Deus falou muito através, né, do YouTube comigo, né? Então, é muito importante. A gente pensa que não passa apenas de um vídeo, mas não é. Às vezes, uma palavra que está naquele vídeo toca o coração da pessoa exatamente como Deus quer. E às vezes você está até numa pregação, né, num culto, e você não é alimentado da forma como deveria, né? A palavra de Deus, hoje, né, nós somos privilegiados, porque ela pode alcançar a várias pessoas ao mesmo tempo em apenas um clique. Antigamente não era assim, não é verdade? E hoje a gente pode até pesquisar, se inteirar dos assuntos, né? É muito importante. A internet, ela veio mesmo para ajudar. Ela tem os seus malefícios, a gente sabe disso. Que geralmente uma coisa boa, ela pode trazer coisas ruins, né? Coisas más. Mas a internet, ela veio para ajudar sim. Então vamos ajudar, né? Esse canal, né, para que ele alcance várias pessoas, né, que muitas vidas possam ser tocadas através dessa palavra, né? E o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque a intenção é essa. Amém? Então vamos lá para o nosso assunto do dia, não é verdade? É um assunto que Deus colocou no meu coração desde a hora que eu me acordei. Engraçado que eu queria falar sobre outra coisa, mas o tempo todo era casamento, casamento, casamento. Ai, meu Deus, então vamos falar sobre casamento. Deve ser porque tem muita gente que está precisando ouvir essa palavra, né? Então vamos primeiro falar do início de tudo, né? O casamento foi instituído por Deus, certo? Desde que quando ele criou Adão, ele viu que era importante e era necessário que Adão não ficasse só.
e que ele tivesse alguém que fosse o oposto dele, mas que o complementasse. Não o oposto no sentido de entrar em divergências, né, confusões, não. Mas que fosse alguém que o complementasse em todos os sentidos da vida. Porque, por exemplo, o homem, quando a gente pensa no ser humano, homem, no sexo masculino, a gente pensa o quê? Força, não é isso? Liderança. Quando a gente pensa na mulher, o que é que a gente vem logo na nossa mente? Que a mulher é delicada, é meiga, é amorosa, é gentil. Então, assim, tudo que um homem não tenha. Não que um homem não seja gentil, tá, gente? Mas quando a gente não imagina um homem delicado, sensível, né? A gente pode até querer, né? Nós mulheres até queremos isso, mas geralmente o homem não é assim. E é por isso que Deus fez a mulher, né? Para complementar o homem, a sua vida, e para que os dois sigam até a morte. Não é verdade? Na verdade, não era para morrer, mas infelizmente, devido ao pecado, surgiu a morte. Mas vamos lá. Então, e o que é que diz Mateus sobre essa questão do casamento, né? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, vamos lá, pessoal. Casamento é isso, né? É a união de duas pessoas, ok? Conforme a Bíblia, é a união de duas pessoas do sexo feminino e masculino, ok? Por quê? Porque Deus queria que a terra fosse multiplicada, certo? Então, se fossem pessoas do mesmo sexo, não iria acontecer isto. Então, o plano de Deus iria ser frustrado. E os planos de Deus não podem ser frustrados, ok? E quanto a essa questão de ser uma carne, vocês entendem o que por uma carne, pessoal? Bom, uma carne só significa que você, o homem e mulher que se casaram, tem que combinar em tudo. Ah, mas às vezes eu discordo do meu marido, isso é para quem já é casado, né? Às vezes eu discordo da minha mulher, às vezes eu não quero dessa forma, ela quer de outra. Pessoal, uma só carne significa que é um só pensamento, um só coração, tá? Ligado ao quê? As coisas de Deus. Quando você coloca Deus na sua vida, as opiniões, elas começam a se encontrar. Elas param de se divergir, tudo começa a ficar mais claro, certo? E os pensamentos se encontram. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu, né, já tive. De pensar uma coisa e a pessoa falar. Já aconteceu isso com vocês? Então, é mais ou menos isso. Quando esse versículo diz, uma só carne. Que você acaba tão unido àquela pessoa que o que você pensa, a pessoa também está pensando. E o que ela sente, você acaba sentindo também. Não é verdade? Mas, pessoal, para poder se casar, o que é preciso? Gente, hoje em dia as pessoas pensam que para casar tem que ter dinheiro, bens materiais, tem que ter uma profissão muito boa. Não pode ser qualquer profissão não, tá? É o que eu estou vendo por aí. Mas as pessoas estão esquecendo do primeiro mandamento do casamento, né? Que seria o amor. Gente, sem amor não tem como você continuar casado. Você pode até casar, mas você não vai suportar ficar ao lado daquela pessoa. Nas adversidades, tem que ter o amor. No início, as pessoas dizem, tudo são flores, tudo é a melhor maravilha. E é verdade, sem sombra de dúvidas. Mas o dia a dia, com os problemas, com as circunstâncias adversas,
e até as investidas do inimigo podem atrapalhar essa união. Você sabia disso? E é isso que eu pergunto para vocês. Vocês estão preparados para isso? Ou vocês querem casar por outro motivo? Porque eu conheço pessoas que querem casar porque quem está ao redor casou e não quer ficar para trás. Como se for solteira, né? Fosse algo ruim. E na verdade não é. Tá? A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que não casaram e não questionaram sobre isso e não acharam ruim. Não é verdade? Tem gente também que quer casar por interesse financeiro. Eu vou casar com aquela pessoa porque ela tem dinheiro, eu não vou passar por problema nenhum, vai ser uma maravilha. Gente, dinheiro não resolve todos os problemas não, tá? Ajuda muito. É importante ter o dinheiro, mas acredite, muitas vezes ele atrapalha. Você sabia disso? Eu conheço pessoas que se casaram por dinheiro e sofreram muito, tá? Sofreram bastante. Então, preste atenção. Não quer dizer que você vai casar com alguém que não quer nada com a vida, que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não quer construir uma família, né, decente, uma família que não venha passar por dificuldades, né, financeiras. Porque isso também é importante, pessoal. Porque a maioria dos casamentos estão acabando por problemas financeiros. Vocês sabiam disso? E é isso que eu digo. Se tiver o amor, você suporta essa dificuldade, que é momentânea. Porque eu não conheço ninguém que passa por problema financeiro eternamente. Você conhece? Eu não conheço. Existem fases na vida, existem momentos que você perde o emprego, mas o outro está trabalhando e o outro vai ajudar, não é verdade? Existem momentos que você, infelizmente, fez um mau negócio e perdeu dinheiro, mas você pode recuperar. Tudo isso pode acontecer, que isso fique claro, tá, pessoal? Porque às vezes as pessoas se casam e acham que o outro vai ser responsável pela sua felicidade e por tudo de bom que tem que acontecer ali. Não é bem assim, pessoal. Essa união dessa carne é justamente para que os dois hajam em conformidade, para que cheguem a esta felicidade. Se você pensa em fazer o outro feliz, automaticamente aquela felicidade vai retornar para você. Então o casamento não pode haver egoísmo. O casamento tem que haver parceria, tá bem? Eu vou dar um exemplo bem real. Eu demorei a me casar, pessoal. Eu não era cristã, né? Tive alguns relacionamentos, né? Não queria saber de casamento, porque meus pais eram separados e eu não queria ter aquela vida que minha mãe teve, né? Ela sofreu, né? Com a separação, né? Com 3 filhos para criar, apesar que meu pai ajudava, né, financeiramente, mas não é o suficiente, né? Quando você casa, você quer ter uma família e quer continuar com a sua família. Quando aquilo quebra, né, é complicado, porque causa danos para todos os lados, né? Você pensa que não, mas causa sim. Tanto para quem ficou, né, quem foi deixado, e para quem deixou. Tá bom, pessoal? Então, eu não queria saber de casamento, eu só queria saber de curtir a vida, né? Porque eu achava que curtir a vida era isso, né? Namorar com quem eu quisesse, fazer o que eu quisesse e pronto. Mas graças a Deus o Senhor Jesus me resgatou, né? Desses pensamentos, dessa vida sem fundamento, e eu comecei a pensar em casamento, em casar. E eu ficava comparando o casamento de A, de B e de C. Só que chegou um momento que Deus falou comigo, né? Que eu não tenho que estar olhando para a vida dos outros. Eu tenho que olhar para mim, né? Porque você não aprende com os erros dos outros, você geralmente aprende com os seus erros. E você também só acerta com os seus
acertos, não com o acerto dos outros, porque cada relacionamento é diferente. A gente não está lá para verificar e saber o que acontece. O maior exemplo disso é esse caso de uma apresentadora que vocês devem saber, né, que ficou semanas na mídia, que ela é muito conhecida, né, e sofreu agressão doméstica, né, e veio à tona, né, isto. Sendo que não foi a primeira vez, pessoal. Segundo informações, não foi a primeira vez que isso aconteceu. E pelas fotos na internet, vídeos anteriores a este acontecimento, dava a entender que eles viviam super bem, que eram um casal perfeito, a família perfeita, né? Porque ela tem um filho. Inclusive, o filho nasceu no dia do aniversário do marido, ou seja, tudo programado, tudo, sabe, para agradar o homem, enfim. Mas ela já sofria isso. Só que só veio ser revelado agora. Então a gente não deve olhar a vida de internet, a gente não deve olhar a vida de ninguém, porque a gente não sabe se aquilo é verídico, tá? A gente não sabe, certo? A gente tem que olhar para Cristo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que olhar para Cristo. A gente lê a Bíblia, busca exatamente no que a gente está procurando, no que a gente precisa escutar para resolver a nossa situação. E Deus vai responder. É através da Bíblia, é através da palavra, é através do Espírito Santo que Deus vai agir nas nossas vidas e vai nos dar a direção correta. Amém? Então, vamos lá. Então, quando eu comecei a mudar esses meus pensamentos, né? Eu comecei a namorar sério, olhava as pessoas de outra forma, né? Aí eu tentava e não dava certo. Tentava e não dava certo. O que está acontecendo? Agora que eu quero uma coisa séria, o negócio não está andando. Meu Deus, e agora? Vou desistir de casar. Foi isso que eu pensei, né? Eu vou desistir, isso não é pra mim, não. Enfim. Eu tive um relacionamento que durou muito tempo, né? E eu achei que iria se transformar em um casamento. Mas não aconteceu. Isso me deixou muito, muito frustrada, né? Porém, essa minha frustração se transformou em uma persistência. Não é porque eu tive esta derrota que tá tudo perdido, né? Na verdade, foi Deus que não quis, né? Porque Deus realmente, Ele faz o que Ele quer nas nossas vidas quando a gente abre o nosso coração. Eu já tinha entregue meu coração para Ele e disse, Senhor, faz a Tua vontade. E Ele fez a vontade dEle. Ele me deu sinais ao longo do relacionamento que não era para eu continuar, mas eu insisti. Então, quando a gente insiste é porque a gente faz algo que não é para ser. Quando a gente persiste é algo que Deus colocou no nosso coração. E na hora certa ele vai acontecer. Enfim, pessoal. Aí aconteceram coisas, né, após esse término e eu resolvi fazer uma viagem. E nessa viagem deu tudo errado. Mas é aí que tá. Quando a gente pensa que tá tudo errado, é quando Deus quer agir para alterar essa situação. E o que foi que aconteceu? Nessa viagem, eu conheci o meu atual esposo. Certo? E engraçado, pessoal, parece filme. No dia que eu estava programada para voltar, né, da viagem, que eu não ia mais ficar naquele lugar porque tinha tido alguns problemas, foi quando eu conheci ele. E nesse mesmo dia, pela manhã, eu tinha recebido uma palavra de Deus. Aguarde mais um pouquinho. Assim mesmo, aguarde mais um pouquinho. O quê? Na minha cabeça, né? Que eu não imaginei que era para casar, essas coisas não. Eu já tinha desencanado disso. Né? Eu estava tranquila, vamos dizer, eu estava descansando em Deus. E foi quando aconteceu que eu conheci o meu atual marido. E as coisas aconteceram conforme eu tinha orado ao Senhor, né? Que eu pedi a Deus. Uma pessoa que não quisesse só ficar namorando, né? Por muito tempo, que quisesse casar, né? Que não ficasse naquela enrolação, né? Que quisesse constituir uma família, enfim. Tudo aquilo, né? Que uma mulher e um homem devem esperar, né? De um relacionamento. Pessoas que querem realmente ter uma vida juntos. E
Eu me casei, pessoal, em 6 meses, tá? Pois é, eu me casei em 6 meses. Como são as coisas de Deus, né? Então, a mensagem que eu tenho para você hoje é que se você tem no seu coração essa vontade, esse sonho que foi colocado por Deus no seu coração, não desista. Vai acontecer. Se você quer casar, vai acontecer. Sabe por quê? Porque o casamento é de Deus. Ah, mas será que é vontade de Deus que eu me case? Se está no teu coração, é vontade de Deus. Porque isso é plano dele. Não é uma coisa que você inventou. O casamento foi criado por Deus, então é vontade dele. Se você não sentisse vontade, se você não tivesse interesse, se você tivesse deixado para lá mesmo, e se esse assunto não te incomodasse, realmente a vontade de Deus para sua vida é que você não se casasse. Mas se você tem essa vontade permanente, é vontade de Deus. Então, siga em frente, persevere, ore e espere. Você vai casar. Tenha certeza. Eu estou profetizando que você vai casar. Porque Deus fez comigo e eu dizia para todo mundo, eu não vou casar mais, porque eu não dou certo com ninguém, então eu não vou casar mais. Mas Deus disse que eu iria casar. E eu me casei. Porque eu acreditei e descansei no Senhor. Amém? Então, pessoal, eu vou deixar agora um versículo para vocês, mulheres, que está em Efésios, ok? Para que vocês reflitam e vejam se realmente o casamento é algo que vocês querem para suas vidas, tá bom? Vamos lá? Vamos para o versículo? Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Pessoal, esse versículo ele é um pouco polêmico, né? Porque desde criança eu escutava alguém falar que a mulher tem que ser submissa ao homem. Enfim, mas veja só, quando Deus fala isso, é nesse sentido de respeito. Respeito, ok? Não é a mulher querer ser melhor do que o homem, querer ser acima dele, discordar de tudo que ele faz. Não, não, não. É exatamente isso que Deus quer dizer, que se o homem, né, é o cabeça da mulher, ele é o líder matrimonial, porque ele tem muitas responsabilidades, pessoal. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o quê? O principal. Não é isso? A gente tem que seguir a ele, certo? Então, é isso que esse versículo está querendo dizer, que a gente tem que seguir o marido. Mas não é nas coisas erradas, ok? É no que é correto. Por quê? Porque tem maridos que tentam realmente sujeitar a mulher a situações degradantes. Então isso não tem nada a ver com Cristo, tá, pessoal? Que vocês observem bem. Não é se sujeitar a tudo. Ele... Por exemplo, né? Porque eu já vi uma situação assim, tá? Não é mentira. De um casal que o homem queria que a mulher ficasse com um amigo dele. Tivesse relações, né, sexuais com um amigo. E ele que ficasse a observar aquilo. Tem lógica um negócio desse? Não tem, né? Claro que a mulher não aceitou. Então, isso aí não é desobediência a Cristo. Cristo jamais iria te sujeitar a uma situação dessa. Então, tudo que você for verificar que seu marido for pedir, né? Você tem que pensar, Jesus faria isso? Jesus iria propor isto? Ok, pessoal? A sujeição é em relação a coisas que sejam bom para os dois, ok? Agora vai um versículo para os homens, hein? Vocês que querem casar, homens, vamos ver se vocês podem se sujeitar a isso, se vocês realmente querem casar, estão dispostos a fazer isso conforme a Bíblia? Vamos lá? Maridos,
ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavrar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E agora, maridos? Vocês homens que querem casar, né? Futuros maridos. O que é que vocês me dizem em relação a isso? Quem ama não odeia o seu próprio corpo, né? Quem ama, se ama, na verdade, porque para eu amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que saber o que é o amor, eu tenho que entender o que é o amor. Na verdade? Então, se eu me cuido, se eu me alimento, se eu cuido do meu corpo, né? Se eu faço de tudo para estar bem, eu tenho que fazer o mesmo com a pessoa que eu vou me casar, não é verdade? Então, por que Deus colocou isto? Exatamente esse versículo. Porque Deus sabe que o homem não sabe amar. Ele não sabe. A mulher sabe, mas o homem não. Mas no versículo da mulher é exatamente o contrário. Como ela já sabe amar, ela precisa respeitar. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que o homem, como cabeça da mulher, como está no versículo, ele tem autoridade de 100% de fazer o que quer. Foi como eu disse, pessoal. Fazer o que é melhor para os dois, conforme a palavra de Deus. Não como ele quer, achando que o que ele faz está 100% correto. Se a mulher não estiver em acordo, eles têm que conversar e verificar a melhor maneira, tá? Então, a mulher tem que respeitar a atitude do homem, a posição dele, mas o homem tem que amar a mulher, ele tem que escutar a mulher, ele tem que preservar a sua esposa, certo? Então, ele não deve expor a mulher em situações constrangedoras, não deve maltratar, nem com palavras, nem com agressões físicas, certo? Não deve desrespeitar, atraindo com outra. Tem que amar. Então, para casar, você tem que amar. Porque quando você ama, você pensa no outro como se estivesse pensando em você. Ah, se fosse eu no lugar daquela pessoa, como é que eu agiria? Como eu queria que as coisas acontecessem? Entendeu, pessoal? E aquele que ama o próximo, com certeza ele ama a Deus. Pessoal, se você quer alguém para casar, procura saber se essa pessoa ama as outras pessoas. Procura saber se essa pessoa, ela conhece Deus. Porque se ele amar a Deus, ele vai te amar. Mas se ele não amar a Deus, se ele não tiver nenhum interesse, né, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, sinto muito em te informar, cai fora, não vai dar certo. Porque como é que ele vai amar uma pessoa que ele vai acordar todos os dias, praticamente, né, ao lado, tá com o cabelo despenteado, com bafo de leão, sem maquiagem? Será que ele vai te olhar do mesmo jeito? Se ele não ama Deus, ele não vai te amar, não. Ele não vai te olhar com ternura, não. Ele vai enxergar exatamente tudo isso que eu tô falando e vai colocar isso em pauta. Isso vai ser muito mais relevante do que o seu ser interior. Entendeu, pessoal? E agora, vocês mulheres, né? Porque a gente sempre fala dos homens, que os homens são problemáticos, e realmente são difíceis, né? Mas, veja bem, em Efésios também, né?
no capítulo 5:33, já corrobora exatamente isto que eu falei, né? Do respeito e do amor, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Já disse tudo, pessoal. Tudo que eu falei já está nesse versículo, né? O homem tem que amar e a mulher tem que respeitar. Porque a mulher, ela não precisa saber amar, porque ela já sabe. Ela já tem um coração predisposto para isso. Por isso que Deus fez a mulher, tá? Para ter essa complementação. Entendeu, pessoal? Agora, se você, né, acha que não, eu não vou conseguir me submeter a tantos requisitos, é melhor vocês pararem esse relacionamento e deixar cada um seguir o seu caminho. Isso eu tô falando de namoro, tá? Porque as pessoas namoram, embora o namoro não seja bíblico, pessoal, é uma invenção humana, tá? Eu particularmente eu acho que o namoro não deveria existir, porque no namoro a gente pode até conhecer um pouco a pessoa, correto? Mas quando a gente é amigo, a gente conhece muito mais. Quando a gente namora, já vem outros tipos de interesses, já tem outra visão. E você acaba até se envolvendo emocionalmente e atrapalha tudo. Você acaba nem enxergando o que está na tua frente. Mas quando a gente é amigo, não. A gente enxerga exatamente a pessoa como ela é. E a gente pode até intervir, né? Aconselhando. Enfim. E a pessoa vai te ouvir, porque quando é amigo, geralmente escuta. Mas quando há um envolvimento emocional, isso vai por água abaixo. Não é verdade? Então, assim, mas como existe um namoro e as pessoas são adeptas ao namoro, você procura verificar a vida dessa pessoa, as intenções. Se a pessoa colocar muito obstáculo para casar, cai fora, não insiste, não perde teu tempo. Ela não é para você. Possa ser que um dia aquela pessoa se case, mas vai ser com outra pessoa. Não vai dar para você, tá? Não insiste, não insiste. Antes de você começar até um namoro, o que eu aconselho é orar. É fazer o que eu fiz. Eu orei. Eu não sabia com quem eu ia casar, mas eu Deus, eu queria uma pessoa assim, que quisesse casar aqui, isso. Enfim, que tivesse os mesmos objetivos que eu. Não precisa ser 100%, mas que seja 90% pelo menos, né? Entendeu, pessoal? Então, é dessa forma que você vai conseguir realmente ter alguém ao seu lado que queira realmente casar com você e seguir ao seu lado, tá? Dificuldades vocês vão encontrar. Eu passo por dificuldades no meu casamento. Mas, se tiver o amor e o respeito, as coisas fluem, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham recebido essa palavra da forma que Deus colocou no meu coração para passar para vocês, porque com certeza tem alguém ou alguém, né, várias pessoas com dúvidas em relação ao casamento, como deve agir, e a melhor maneira é essa, é orar. Conheci uma pessoa, me interessei e vou orar. Não vou me envolver logo não, vou orar. Vou orar para começar a namorar. Ah, mas eu já estou namorando. Então ora para saber se essa pessoa vai ser a sua companheira até o fim dos teus dias. Porque quando você estiver jovem, bonita, formosa, todo mundo vai te admirar, né? Mas eu quero ver, né, quando você estiver envelhecendo, doente, sem aquela vivacidez, pode não estar tão ativa, né, nas coisas da vida. Será que essa pessoa ainda vai querer ficar do seu lado? Ou ela vai querer te substituir como um copo descartável? Porque é assim que está acontecendo. É justamente a falta do amor e do respeito que estão fazendo as pessoas se divorciarem. Entendeu, pessoal? Então, o que faz você se divorciar é justamente a falta desses dois elementos. Busque isso nas pessoas que vocês estão se relacionando ou querem se relacionar. Coloque Deus no centro de tudo.
E eu garanto a vocês que se você colocar Deus no centro de tudo, Ele vai gerir esse seu relacionamento. E tudo que Deus bota a mão, dá certo. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. E não esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal para poder ficar ativo, para o YouTube não tirar ele do ar. Amém? Um abraço para todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Ele quiser.